O artigo a ser apresentado é Estabilidade atmosférica e comportamento de zonas climáticas locais em São José do Rio Preto, São Paulo. O artigo foi publicado pela Revista Brasileira de Climatologia, submetido pelos autores Érico Mazieiro e Leia Cristina Lucas de Souza. Após o objetivo ser definido, os autores salientam que tanto o ambiente construído quanto as condições do tempo meteorológico são responsáveis pelas variações de temperatura e umidade no ambiente urbano. Partindo dessa informação, os autores distribuíram 5 sensores termohigrômetros em diferentes áreas da cidade de São José do Rio Preto, São Paulo, sendo uma delas em uma área rural, outra próximo ao corpo da água, outra em um centro urbano, e os outros 2 restantes ficaram alocados em um bairro residencial periférico. As variações de temperatura foram encontradas tendo em foco 2 condições atmosféricas distintas, o grau de estabilidade atmosférica instável e instável. Na introdução, os autores discorrem sobre o início dos registros de dados climatológicos, que se iniciaram durante o início da Revolução Industrial e que perdura até os dias atuais, com auxílio exímio das mais avançadas tecnologias. Após fazer esse paralelo, entra em questão se os pesquisadores consideram os recortes ideais de tempo e espaço para a obtenção dos dados sobre o grau de estabilidade da atmosfera. Os autores também discorrem sobre as dificuldades para se obter dados climatológicos e levantam algumas limitações, tal como a escassez de equipamentos de pesquisas e estações meteorológicas e também as interferências climáticas, como as rápidas transformações espaciais brasileiras, que podem interferir na coleta de dados em escala muito extensas. Para a iniciação da pesquisa e para a escolha do período de estudo mais representativo, as autoras sugerem que seja estudado o clima a curto, médio e longo prazo, de modo a extrair os períodos mais estáveis e instáveis da atmosfera, sendo esses o foco do estudo. Para entendermos do que se trata o grau de variação atmosférica, temos que compreender as suas variações polarizantes, instável e estável. É considerada instável ou turbulenta quando a aceleração dos fluxos verticais do ar é positiva. Quando o valor de aceleração é zero, o estado da atmosfera é neutro. E quando a aceleração da atmosférica é lenta, é estável ou com turbulência reprimida. A metodologia de pesquisa baseou-se em 3 etapas. A primeira seria a caracterização dos recortes urbanos em zonas climáticas locais, LCZ, de acordo com a metodologia de Stewart-Yoke. A segunda, o registro de dados de campo de hora em hora, de temperatura, umidade, velocidade do vento e radiação solar nos locais definidos durante todo o mês. E a terceira, o recorte temporal e a detecção do horário mais estável e do mais instável período de coleta de dados, de acordo com a metodologia de Pasqui, Guilford e Turner. Stewart e Yoke consideram que a forma da estrutura afeta o clima local através da modificação dos fluxos de ar, do transporte do calor atmosférico e dos valores de radiação de ondas, enquanto que a cobertura de superfícies alteram valores naturais de transmissão e reflexão de raios solares, a obtenção de umidade pelo solo e nos valores térmicos. A partir dessa proposta, começaram a avaliar os meios de obtenção de dados referente à área e clima, levando em consideração as variações atmosféricas. Então, abre a investigação em artigo para entender como que o grau de estabilidade atmosférica pode influenciar na detecção de microclimas urbanos e como isso implica nas falhas de interpretação dos dados climáticos. E concluindo, os resultados mostraram que nas condições estáveis, a diferença média de comportamento de temperatura nos 5 pontos estudados foi menor que 2 graus Celsius. Em contrapartida, a variação média das condições atmosféricas estáveis tendem a aumentar. As autoras destacam que as maiores diferenças detectadas entre os valores de temperatura média ocorreram em áreas rurais próximas ao corpo d'água e nos bairros periféricos. Com isso, elas concluíram que os dados evidenciam a grande influência que os elementos urbanos têm sobre o microclima, principalmente durante o período mais estável da atmosfera.
Então, conclui-se que durante o período mais instável da atmosfera, a absorção de energia pelo ambiente e a massa de umidade formada por fontes naturais de água que pairam sobre as cidades se tornam menos perceptíveis, fazendo com que os dados fornecidos pelos 5 pontos distintos da pesquisa sejam parecidos, dificultando a análise dos dados.